Olá, turminha, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa atividade de hoje, nossa aula de português. Vamos falar sobre os sinais gráficos. Os sinais gráficos. Vamos conhecer o primeiro sinal gráfico. Então, José e Mônica conversam no jardim. Ele oferece uma flor à menina. Você observou que na palavra José há um acento agudo. E o acento agudo ele é utilizado para marcar o timbre aberto da sílaba tônica das palavras. Ou seja, o acento agudo ele é utilizado nas vogais A, E e O para que o som fique aberto, tá? Como por exemplo, jacaré, vó, José. O nosso segundo sinal gráfico é o acento circunflexo. Ele é usado para marcar o timbre fechado da sílaba tônica, como por exemplo, nas palavras efêmero, câmera, você, cômodo, vovô. O acento circunflexo, ele deixa o som das vogais fechado. Nosso próximo acento é o acento grave. O acento grave, ele é usado para marcar a crase. A crase no encontro da preposição a com o artigo a, ou seja, a junção da preposição a mais o artigo a. Quando nós utilizamos a crase? Então, nós utilizamos a crase antes de palavras femininas, como por exemplo, José e Mônica conversam no jardim, ele oferece uma flor à menina. Também utilizamos a crase quando vamos indicar as horas. O almoço será servido às 12 horas. Quando não utilizamos a crase antes de palavras masculinas, como por exemplo, gosto de andar a cavalo. Temos muitas tarefas a fazer diante do verbo. Agora é hora de escrevermos na agenda. Então vamos lá, a data de hoje, 22 de março de 2021. A atividade no livro integrado, das páginas 33 até a 35. E depois a atividade na gramática, das páginas 34 até a 37, onde tem o nome ciente, o responsável deve assinar. E você deve fazer a sua agenda, bem direitinho com letra. Vamos para a atividade no livro integrado. Acompanhe comigo a leitura. Abra na página 33. A história do dinheiro. Já imaginou como seria a vida sem usar o dinheiro? Estranho, não? Pois há muitos e muitos séculos ele não existia. Mas, como sempre existiu a necessidade de comprar, as pessoas da época tiveram que dar um jeitinho e resolver o problema. A primeira solução foi fazer trocas. Então, se uma pessoa tinha colhido muitas frutas, mas precisava de cortes de tecido para fazer roupas, partia à procura de quem estivesse interessado nas frutas, mas também tivesse tecido para fazer a troca, por exemplo. Esse é um sistema de comércio que nós chamamos de escambo. Com a descoberta dos metais, o ouro, a prata e o cobre, ficou comprovado que utilizá-los como moeda de troca era a melhor forma de se estabelecer um sistema monetário. Inicialmente, eram usados em formato de linguetas ou barras, mas ao longo do tempo foram ganhando formas e inscrições. O dinheiro no Brasil. Também no Brasil, por muito tempo, vigorou o sistema de trocas, principalmente na época em que havia grande produção de açúcar, fumo e algodão. Em 1695, foram cunhadas as primeiras moedas oficiais no Brasil. Na época, essas moedas eram de ouro e prata, com o valor de 1.000, 2.000 e 4.000 réis em ouro, e de 20, 40, 80, 160, 320 e 640 réis em prata. Esse sistema introduzido pelos portugueses durou até 1942, quando foi introduzido o cruzeiro, surgindo assim o cruzeiro. Com o passar do tempo,
e a consequente desvalorização da moeda, o seu valor ficou muito baixo, até que em 1965 o governo decretou a criação do Cruzeiro Novo. Esse processo de desvalorização da moeda no Brasil ainda persistiu por algum tempo e o governo teve que fazer outras intervenções para que a moeda não perdesse totalmente o valor. Assim, de 1986 até 1989, vigorou o cruzado, e de 1989 até 1990, o cruzado novo. De 1990 a 1993, novamente o cruzeiro, e até que finalmente em 1994 surgiu o real, que é a moeda que se mantém até hoje. Vamos para a página 34, respondendo as questões do texto. De acordo com o texto, o dinheiro sempre existiu, sim ou não, marca um X. Segundo, como as pessoas faziam para obter o que elas precisavam. Terceiro, o que foi usado inicialmente como moeda de troca e assim possibilitou organizar um sistema monetário. Quarto, de acordo com o texto, que produtos eram utilizados no sistema de trocas brasileiro. Quinto, que moedas o Brasil já utilizou? Sexto, qual é a moeda utilizada atualmente no Brasil? Sétimo, observe a frase. O real surgiu em 1994 e se mantém até hoje. Assinale a frase a seguir que tem o mesmo sentido dessa frase, embora apresente elementos que tenham sido escritos de outra forma. O rei surgiu em 1994, o real, desculpem. O real surgiu em 1994 e permanece até hoje. O real surgiu em 1994 e sofreu várias alterações até hoje. O real surgiu em 1994 e se desvalorizou muito até hoje. Aprendendo um pouco mais, vamos revisar o que é dígrafo e o que é encontro consonantal. Releia a seguir um trecho transcrito do texto e preencha o quadro com as palavras em negrito, conforme apresentem dígrafos ou encontros consonantais. Então vamos relembrar. O dígrafo são duas letras que representam um único som, um único fonema. E o encontro consonantal é o encontro das duas consoantes juntas. Já imaginou como seria a vida sem usar o dinheiro? Estranho, não? Pois há muitos e muitos séculos ele não existia. Mas, como sempre existiu a necessidade de comprar, as pessoas da época tiveram que dar um jeitinho e resolver o problema. Você vai copiar no quadro, separar as palavras que têm dígrafo e as palavras que têm encontro consonantal. Segundo, você vai classificar as palavras quanto ao número de sílabas e a tonicidade. Então, você vai colocar a palavrinha séculos e vai dizer se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. E também vai dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lembrando que quando a última sílaba é forte, ela é oxítona. Quando a penúltima for mais forte, é paroxítona. E quando a antepenúltima for a mais forte, ela é proparoxítona. Reescreva as palavras nas quais é necessário colocar o acento agudo ou o acento circunflexo. Lembrando que todo início de frase devemos escrever com a letra maiúscula. Letra A. Com meu salário, não dá para comprar este automóvel. Luiz e Mônica ganharam prêmios. O médico cuidou do meu estômago. No segundo, você vai reescrever as palavras proparoxítonas com o acento correto. Paulo e Bárbara trouxeram óculos para a titia. Angélica não estudou a lição de matemática. No terceiro, você vai completar as frases com a, as ou as. Então, Marcos foi à escola, Carla deu um presente a Jorge,
Vou à Paraíba passar o verão. Vou à oficina de Zé levar a caminhonete. Prefiro ir à festa a ir à piscina. Vou a Minas Gerais visitar as cidades históricas. No quarto quesito, você vai usar corretamente ao, aos, a ou as para completar as frases. O cão deitou-se à sombra da árvore. Quero levar o jovem ao meu palácio. O rei disse aos súditos que não o acordassem. Não devo arrancá-lo às delícias do sono. Vamos agora para a atividade na gramática. Peguem as suas gramáticas, abram na página 34. No primeiro quesito, você vai colocar o acento agudo nas palavras quando for necessário e vai reescrever ao lado. No segundo quesito, você vai colocar nas placas as palavrinhas que estão faltando a acentuação, no caso, o acento circunflexo. Corredor especial para ônibus, trânsito desviado, preferência para ambulâncias. Vamos para o terceiro quesito. Você vai reescrever as frases, acentuando apenas uma das palavras em destaque. Você sabia que o sabiá sabia assobiar? A secretária fechou a secretaria no fim do expediente. Os meus pais estão fora do país. É melhor que você divida sua dívida. O bebê bebe todo o leite. No quarto quesito, você vai escrever o nome das imagens e vai usar adequadamente o acento agudo ou o acento circunflexo e depois vai fazer a separação silábica. Quinto quesito, você vai assinalar a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. No sexto quesito, você vai empregar corretamente a crase. Dica: nem todas as frases vão possuir crase. Leia com bastante atenção. Continuando na gramática, vamos para a parte de ortografia. As palavrinhas com G ou J. Em algumas palavras, a letra G e a letra J, elas representam o mesmo fonema, ou seja, elas têm o mesmo som, como por exemplo, gelo, jeitoso. A letra G, ela só representa esse som diante das letras E e I, como por exemplo, giro, geada. Diante de A, O e U, nós temos que empregar a letra J para ter esse som, como por exemplo, jaca, joia, justo. Antes de E e de I, também empregamos a letra J, como por exemplo, jeito, giro. No primeiro quesito, você vai completar as palavras com G ou J, depois você vai copiar. No segundo quesito, você vai ordenar as sílabas e vai descobrir novas palavras. No terceiro quesito, você vai separar as sílabas das palavras. No quarto quesito, você vai completar as palavrinhas com G ou J. Depois você vai escrever nos quadrinhos a seguir, palavras com G, palavras com J. No quesito, você vai copiar as frases e vai completar também com G ou J. Quando vocês terminarem as atividades, envie para a correção. Fique com Deus. Um excelente dia a todos. Aula. Tchau.